Mais uma vez, Stefan, muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado, professor. Bom, bonsoir. Então, não vou ter provas de francês depois de hoje. Então, sou Stéphane Russe, cônsul-geral do Canadá aqui em São Paulo. Faz mais de 4 anos que estou aqui no Brasil, em São Paulo. E minha segunda vez já estava aqui de 2001 a 2004. Então, para mim é um grande prazer de voltar aqui no Brasil, um país que adoro. A minha carreira diplomática começou em 1989, em janeiro, dia 4, se não me engano. E, eu fui para o equivalente do Itamaraty, em Ottawa, às 7h30 da manhã, fazer um exame, era menos 42 graus. Então, é um dia que nunca vou esquecer. Eu comecei minha carreira em junho. Em maio de 89, eu recebi uma ligação em meu pequenininho escritório. Era Stefan, queríamos mandar você em Hong Kong. Temos uma situação em Hong Kong que poderia se complicar e queríamos que você vá lá ajudar. Cheguei em Hong Kong dia 12 de junho. Então, não sei se você Bom, estou olhando aqui, tem pessoas muito jovens, mas quem conhece os eventos de Tiananmen Square? Não, ok. Então, era um momento crítico na China, na época. Foi uma pequena revolução dentro da China, principalmente em Beijing. Foi reprimida de maneira muito brutal. E Hong Kong, na época, no final dos anos 70, era colônia britânica e não fazia parte ainda da China. Então, esses eventos dentro da China fez que Hong Kong, o cidadão de Hong Kong, se sentia realmente apavorado. Então, eu cheguei lá no escritório e tínhamos uma fila de 2.000 pessoas na frente do nosso escritório para imigrar no Canadá. Então, eu falei, bom, temos muitos trabalhos nessa frente. E é interessante também porque quando eu recebi meu credencial para ir para Hong Kong, estava também credenciado para fazer trabalho no sul da China, fazia parte do meu território, com outros colegas. Os eventos de Tiananmen Square fez que a relação entre o Canadá e a China ficara muito ruim e a China decidiu de cancelar todos os vistos dos diplomatas canadenses que estavam em Hong Kong. Todos os diplomatas, exceto eu. Então, não sei por que eles esqueceram de mim, mas tinha o único diplomata canadense em Hong Kong que poderia visitar a China. E dentro da China mesma, tínhamos muitas pessoas que fugiram de Vietnã durante a guerra. E foi outro movimento, e vamos discutir um pouco mais, de pessoas de Vietnã que foram para o Canadá. Então, eu trabalhei durante 3 anos em Hong Kong e a China, trabalhando nessa área de refugiados do Vietnã, tanto na China que em Hong Kong. Para me agradecer desse trabalho que eu fiz durante 3 anos, eles me ofereceram de ir para Guatemala, que estava ainda em um período de guerra civil. Havia o processo de paz estava encaminhando, mas a situação era bastante complicada. Não somente Guatemala, mas Salvador, outro país que estava um pouco em fervimento. Vamos falar um pouco mais desse assunto durante a apresentação, mas que foi muito interessante na Guatemala e no Salvador, é que normalmente a definição clássica de um refugiado é uma pessoa que está fora de seu país de origem. A pessoa fugiu e está procurando um lugar mais estável. Mas o Canadá teve essa política
de reconhecer pessoas com risco de vida dentro de seus países de origem. Tínhamos, na época, Guatemala, Salvador, Colômbia, era um outro, e acho que só foram somente esses 3 países. Então, eu passei 2 anos em Guatemala e Salvador a fazer entrevista com pessoas que se consideravam em risco de vida. Exemplo clássico, vou receber uma mensagem através da Organização Mundial da Imigração. Stefan, amanhã à noite podemos nos encontrar na igreja tal, no centro da cidade. E só isso. Então, sabia que algo estava a acontecer. Então, dia seguinte, com carros blindados, ia na igreja, descia no porão e fazia entrevista, por exemplo, com um dirigente sindical. E, com toda a história dele, com provas também da Organização Mundial da Imigração, podia mandar ele no Canadá o dia seguinte. Já tinha o poder de ligar para o Canadá, comprar o bilhete de avião, e o dia seguinte o cara estava embora. E, uma vez, saiu de uma igreja e havia esses famosos carros com vidros escuros. E eu sabia que, bom, essa pessoa tem que sair já já. Então, eu fiz isso durante 2 anos. Depois, eles me mandaram para Londres, na Inglaterra. E lá eu trabalhei um trabalho totalmente diferente. Meu trabalho em Londres era de, como se dizer, prever o uso de documentos ilegais e procurar com as autoridades locais na Europa do Norte pessoas que vendavam documentos falsos, muitas vezes para pessoas asiáticas da China, para entrar no Canadá ilegalmente. Não sei se você conhece bem a geografia do Canadá, mas é muito amplo. Temos um território no norte que é o tamanho da Amazônia. E me lembro uma vez, recebi uma ligação de Ottawa. Stefan, tem algo muito estranho que está acontecendo. Tem essa pequenininha aldeia lá no norte do Canadá, perto do Groenlândia, que não tem polícia, não tem nada, tem talvez 20 esquimos. E, Stefan, temos 7 chineses nessa aldeia. Como pode ser? Tem algo muito, muito estranho e achou que a origem é a Dinamarca. Então, fui para a Dinamarca e eu encontrei as autoridades lá. E a história era a seguinte, somente para demonstrar a criatividade das pessoas. Tinha tour de turistas chineses que foram para a Dinamarca. Na Dinamarca, eles compraram passaporte japonês. Com esse passaporte japonês, eles compraram tour de turismo para a Groenlândia, que é território dinamarquês. E tinha esse tipo de tour um pouco exótico, né? Ecoturismo um pouco. E viajaram na Groenlândia, que é bem perto do norte do Canadá, e de lá alugaram um pequeno avião para levar eles lá no norte do Canadá. Mas os coitadinhos não tiveram nenhuma ideia onde eles chegaram no Canadá. Então, se eles chegaram lá quase de bermuda, no Ártico canadense, com o povo esquimós, que vem essas pessoas entrar na aldeia. Então, foi muito, muito engraçado, mas somente para ver a sofisticação, às vezes, das organizações que vão abusar, na verdade, de pessoas que querem entrar em um país de maneira ilegal. Depois de 4 anos em Londres, voltei para o Canadá, trabalhei 3 anos lá, fui por aqui no Brasil em 2001, e eu trabalhei 3 anos aqui de 2001 a 2004 como gerente da secção de vistos aqui
no consulado. Então, se alguns de vocês tivessem vistos negados de 2001 a 2004, não foi minha culpa, foi meus colegas. De 2004 a 2006 foi para as Filipinas, como dirigente também da seção de imigração e de vistos lá. Nas Filipinas, países muito interessantes, onde 10% do PIB do país é resultados dos trabalhadores filipinos que trabalham fora do país. A quantidade de filipinos que trabalham fora das Filipinas é algo fora do comum. Então, se você, por exemplo, vai fazer um cruzeiro nos Caribes, quase a metade, com certeza, dos funcionários do navio são filipinos. Também, navio de cargo, muitas pessoas, por exemplo, nos hotéis, etc. Então, um aspecto bastante interessante de analisar essa questão dos trabalhadores que vão fora dos seus países para ajudar a economia local. Depois das Filipinas, voltei para o Canadá, fiquei 6 anos. Em 2013, fui nomeado como cônsul-geral aqui em São Paulo. Estou aqui para falar um pouco da experiência canadense na política de asilo. Vamos lá. O que é um refugiado? Definição clássica de um refugiado é uma pessoa que precisa de proteção, porque eles têm um medo de perseguição em seus países de origem. No Canadá, esse medo pode se justificar por causa de política, gênero, orientação sexual. Então, nossa definição aqui no Canadá é um pouco mais ampla que o Convênio de Genebra. Okay? Então, isso é refugiados. Refugiados não se movem somente para eles querem se mover. A grande maioria dos refugiados que eu encontrei era realmente um trauma para eles. De deixar suas casas atrás, famílias, amigos, trabalhos, é uma decisão bastante difícil. E na mente da grande maioria dos refugiados é que um dia eles vão voltar para seu país de origem. Isso é a realidade. E os custos, como você vê, às vezes são muito difíceis. Tem uma história atrás desse menino. Você sabe essa foto? Né? Esse menino sírio foi achado uma praia na Turquia. O destino final desse menino, com sua família, somente o pai sobreviveu, somente o pai, achou o irmãozinho, era o Canadá, em Vancouver. A tia desse menino morava em Vancouver, esperando eles. Essa foto mudou o panorama político do Canadá. Quando esse evento aconteceu, estávamos no período eleitoral no Canadá, para eleger nosso primeiro-ministro. O Partido Liberal, o líder Justin Trudeau, se comprometeu a receber 25 mil refugiados sírios dentro de 2 meses, se foi elegido. O Partido Conservador não se comprometeu dessa maneira. 4 semanas depois dessa foto, Justin Trudeau foi elegido. Somente uma foto, somente um menino. E uma crise global. Em todo o mundo, no final de 2016, mais de 65 milhões de pessoas são forçosamente levadas a se refugiar, se deslocar internamente, como se vê, por exemplo, na Síria,
ou solicitar asilo. É a pior crise migratória de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. E todos os sinais são que isso vai piorar. Nas 2 últimas semanas, 140.000 de Rohingyas, uma minoria muçulmana no Myanmar, se refugiou para o Bangladesh em 2 semanas. 140.000 é mais que todos os sírios que fugiram para a Europa o ano passado. Mas isso aconteceu em 2 semanas para Bangladesh. Não sei se você sabe, mas o PIB do Bangladesh não é o mesmo que na Alemanha, ou a Itália, ou a Grécia. Imagina o impacto na sociedade de um país como o Bangladesh quando você recebe 140.000 pessoas em 2 semanas, com nada. O Canadá foi sempre um país que recebeu refúgios. Não somente refúgios, mas imigrantes. Por exemplo, os primeiros refugiados, na verdade, foram os leais britânicos que fugiram dos Estados Unidos durante a Guerra de Independência. Até agora, tem milhares de descendentes de leais britânicos lá no Canadá. E também escravos negros durante a Guerra Civil. Tinha um caminho quase secreto do sul dos Estados Unidos até a costa este do Canadá. Se você vê, às vezes, tem casa nos Estados Unidos ou no Canadá, onde você tem esse boneco lá na grama, na frente. São bonecos que têm uma lanterna na mão. Isso era o sinal para os escravos que essa casa era uma casa onde ele podia pedir ajuda para continuar seu caminho até o Canadá. Se chama Underground Railroad. 1869, primeira lei da imigração do Canadá. Mas não tem disposição para refugiados. O conceito de refugiados, na verdade, de 1869, não existia. Okay? Era uma lei de imigração. Início do século XX, refugiados da Rússia czarista, principalmente judeus e menonitas, se estabelecem no Canadá. Até hoje tem uma grande população menonitas lá, especialmente na parte oeste do Canadá, população menonita que se refugiam para o Canadá durante a Revolução Russa. De 23 a 30, mais ou menos 20.000 refugiados menonitas também são admitidos. E uma das primeiras instâncias de colaboração dentro do governo e a comunidade menonitas dentro do Canadá. Então, é a primeira instância que você tem uma colaboração dentro do governo federal e que podia se considerar, na época, ONG. Okay? Na verdade, eram igrejas ou as comunidades que se uniram para pedir ao governo, por favor, estamos prontos para receber nossos primos, a família que estão ainda lá na Europa. Agora, durante vários anos, o Canadá não é imune ao racismo e políticas discriminatórias. Primeira Guerra Mundial, os anos 20, tem uma política oficial de se opor à chegada da população deslocada da Europa e a exclusão da imigração asiática.
Isso é importante porque durante muitos anos, nessa época, importamos mão de obra da Ásia para trabalhar, por exemplo, na ferroviária, mas não tinha oportunidade para essa população para se estabelecer de maneira permanente no Canadá. Havia uma política oficial de excluir essas pessoas. Apesar dos esforços das comunidades judaicas dentro do Canadá, somente 5.000 refugiados judeus foram aceitados no Canadá durante 12 anos do governo nazista. Essa foto é uma foto de um navio que se chama o St. Louis. No final dos anos 30, um capitão de navio alemão decidiu ajudar mais de 930 judeus a fugir da Alemanha nazista. Foi com seu navio para Cuba, onde Cuba recusou o navio. Foi para a Flórida, mesma coisa, o governo americano recusou o navio. Foi para o Canadá, mesma coisa. O navio teve que voltar para a Europa e quase 30% dos passageiros faleceram durante o Holocausto. Se você vai no Museu do Holocausto em Washington, se você vai no Museu da Imigração no Canadá, tem um display para se lembrar que isso nunca mais deveria acontecer. Então, estou contando isso porque é importante de saber que o Canadá pode se considerar um modelo, mas a história não foi uma história tão elogiada. E para nós canadenses, temos que se lembrar disso todos os dias. Período da pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, agora o Canadá se moderniza em sua política. De 46 a 62, vamos ter mais de 250.000 refugiados aceitados pelo Canadá. De onde eles vêm? Vamos ver um pouco mais tarde. 51. O Canadá se recusa a assinar a Convenção de Refugiados. Nossa, por quê? Porque não tinha dentro da Convenção uma cláusula que poderia permitir ao Canadá de mandar embora pessoas consideradas refugiados. Essa questão de poder para um governo de mandar uma pessoa que já foi considerado refugiados para seu país de origem é um dos grandes desafios da Convenção. E para muitos países. Se chama politique de non-refoulement. Refoulement é quando você refula, você manda embora. E isso se explica bem. De repente, você aceita uma pessoa que se declara refugiada, por exemplo, de Guatemala ou de Salvador, e 10 anos depois, você tem alguém em seu escritório e diz, olha, estava na igreja domingo passado e reconheci um cara que fazia parte da polícia militar que me torturou. Essa pessoa foi aceitada como refugiado. Como isso? E isso acontece. Tivemos no Canadá exemplos assim. Como você pode equilibrar essa responsabilidade vis-à-vis da convenção, mas também
sua responsabilidade de não aceitar criminosos de guerra. Uma questão bem difícil. Bom, esses refugiados. 56, 37 mil hungários durante a Revolução de 56. Primavera de Praga, mais ou menos 11 mil tchecos. Tenho uma colega diplomata canadense. Seu nome é Martina. De origem tcheca. Ela nasceu em Praga em 60... Bom, eu vou mentir um pouco. Era 63, digamos. Primavera de Praga. Seus pais são professores de universidade. Do dia outro, eles decidiram de fugir para Viena, onde tinha ofício, escritório de vários países para receber refugiados da República da Tchecoslovaquia na época. Eles viajaram de trem. A menina não dormiu, chorou o tempo inteiro. Os pais chegaram lá e era um campo com várias tendas, com bandeiras. França, Inglaterra, Áustria, com fila, quilômetros. E a menina chorando. Então os pais, de desespero, cadê a fila mais curta? Canadá. Eles foram para o Canadá. E agora era diplomata canadense. Que tem uma grande carreira de aceitar refugiados. Gosto de contar essa história. 69, finalmente, o Canadá vai aderir à Convenção de 51 e o Protocolo de 67. 73, 7 mil asiáticos ugandenses são expulsos da Uganda por Idi Amin Dada. O Canadá é o primeiro país que se porta voluntário para aceitar os ugandeses de origem asiáticos. Grande maioria são médicos, empresários, engenheiros. O Canadá, na verdade, aceitou a crème de la crème, os melhores cidadãos da Uganda. E hoje, ainda você pode encontrar cidadãos canadenses muito bem-sucedidos que são descendentes desse movimento que foi um grande sucesso. 75, mais ou menos 1.200 chilenos, na época de Pinochet, grande maioria vão para Montreal, da parte francesa do Canadá. 78, nova lei de imigração. Isso é um momento chave em nossa política. O que vai dizer essa nova lei? Pela primeira vez, temos uma categoria bem determinada que se chama refugiados. Eles são reconhecidos pela lei canadense. É uma classe especial. Okay? E segundo a definição da convenção. Criar um sistema de determinação de refugiados. Se, por exemplo, e vamos um pouco mais tarde, tem pessoas que vão entrar no Canadá, okay? Que seja com documentos falsos ou com um visto, e de dentro do Canadá vão pedir asilo. Essa nova lei criou um tipo de tribunal para avaliar o pedido da pessoa. Okay? Isso é uma decisão, é quase um tribunal. Se o pedido está recusado, você pode apelar da decisão. Então, temos um sistema quase jurídico dentro do país para determinar se uma pessoa é refugiada ou não. E também autorizar razões humanitárias, como um fator na admissão. Isso é importante, porque às vezes você tem pessoas que são realmente em uma situação bastante difícil, mas que talvez não concordam exatamente com a definição de refugiado da Convenção.
Então, temos essa flexibilidade também que podemos admitir essa pessoa por razão humanitária. E, finalmente, permite o patrocínio privado de refugiados. E vamos falar um pouco mais disso um pouco mais tarde. De 79, depois da adoção dessa nova lei, o programa de refugiado é formalmente estabelecido. E isso permite ao Canadá de responder a várias crises. Primeiro, a crise no Sudeste Asiático, os boat people. Vamos aceitar 50.000 refugiados em quase 2 anos. E eles, a grande maioria, vão ser patrocinados pela comunidade canadense. São igrejas, são vizinhos que se agrupam, são realmente ONG que se dedica a patrocinar refugiados. Isso começou em 79. Faz mais de 30 anos, 40 anos, quase. Então, quando às vezes eu falo com a representante do governo federal aqui no Brasil, etc., tenho que explicar, olha, foi um caminho muito comprido para o Canadá para chegar ao ponto onde estamos. Isso não pode se fazer de um dia a outro. Ok? Mas, se você olhar do sistema de integração, esse modelo funciona muito, muito bem. Guerra do Kosovo, 99. Eu esqueci de falar que quando depois de Londres, fui para o Canadá, e era o assessor do secretário principal do Departamento de Imigração. E eu recebi uma ligação, e a minha chefa, Stefan, podia vir ao meu escritório, eu disse, tudo bem, fui lá. Stefan, o governo decidiu de admitir Kosovo, temos uma situação de crise, e o departamento vai mandar quase 70 funcionários. E como eu sou a chefão do departamento, eu tenho que mostrar exemplo, né? Então, você não pode ir lá, você tem que ficar aqui. Não, você vai. Então, eu passei 6 semanas na Albânia, em 99. Tive que montar todo o escritório. Não tinha um sistema bancário bem estabelecido. Então, cheguei lá de navio da Itália, com uma mala com $50.000, com alguns colegas. Tivemos que alugar um lugar para estabelecer um escritório. Os hotéis eram completamente lotados. Bom, tivemos que primeiro contratar um tradutor, porque meu albanês é um pouco fraco. E pedi porta a porta se famílias albanesas podiam alugar quartos para os colegas. Mas foi uma experiência muito, muito legal, muito interessante. Eu visitei bastantes campos de refugiados, de várias qualidades. E também, quando eu falei dessa questão de pessoas que talvez são refugiados, mas talvez podiam ter cometido crimes, isso era um bom exemplo. Porque na época tínhamos, dentro do Kosovo, um grupo armado que se chama o Kosovo Liberation Army, que, de verdade, alguns membros cometeram atrocidade durante a guerra. Então, como identificar essas pessoas? O grande desafio quando quase ninguém tem documentos oficiais. Mas, de qualquer jeito, conseguimos mandar 5.000 kosovars para o Canadá. Que é interessante, a grande maioria desses kosovars, depois da independência do Kosovo, voltaram para Kosovo. Quando eu falei que o sonho dos refugiados, a grande maioria, os sonhos deles, é de voltar para o país de origem.
Isso é o perfeito exemplo disso. Guerra na Síria, como eu falei, Justin Trudeau decidiu que vamos aceitar refugiados sírios, muitos, milhares, dentro de uma época bem curta. Então, desde 2015, na eleição canadense, até hoje, recebeu umas 40 mil sírios admitidos como refugiados, através do país. Então, foi um exercício bem intenso. De meu escritório, de meu consulado, eu mandei 3 funcionários para a Jordânia e também o Líbano, para selecionar esses refugiados. Mas acho que a opinião no Canadá é que foi um movimento muito bem sucedido. Então, uma coisa, aceitar refugiados, mas uma outra coisa, integrar refugiados. Ok? É um contínuo. Okay? Um país pode ter uma política migratória super bem desenvolvida, sofisticada, mas se do outro lado, se você não tem uma estrutura, um programa para integrar essas pessoas, você corre um risco muito grande. Então, reassentamos 20 mil refugiados em 2015, 46 mil em 2016, isso inclui os refugiados da Síria, e o segundo maior país de reassentamento do mundo. Os refugiados do exterior representavam cerca de 15% dos novos residentes permanentes do Canadá. Porque é importante saber também que o Canadá temos uma política para refugiados, mas temos uma política para receber imigrantes. Imigrantes são famílias de residentes canadenses ou de cidadão canadense, e também são profissionais que têm educação, que têm experiência, que podem ajudar a economia canadense. Então, a política canadense migratória são 3 pilares: migração econômica, migração de família e refugiados humanitária. Em total, por exemplo, esse ano vamos receber mais ou menos 280 mil imigrantes. Isso inclui também refugiados. Isso faz que o Canadá agora é como as Nações Unidas. É incrível. Mais de 50% da população de Toronto nasceu fora do país. Em Toronto se fala quase 200 idiomas diferentes. Podemos, talvez, no painel falar dos benefícios disso. E esse ano nos comprometimos a receber de 20 a 30 mil refugiados, que vai representar 8% mais ou menos de todos os imigrantes. O Canadá é o único país que tem um programa de patrocínio privado e, às vezes, é usado como um modelo para o mundo inteiro. O que significa esse programa? É apoio financeiro, treinamento de idiomas e assistência para procurar um emprego. Então, vamos mais em detalhes. No Canadá tem 2 linhas de programas de refugiados, que oferecem residência permanente e um caminho para a cidadania. Primeiro, você tem as pessoas, como eu falei, que entram no Canadá com documento, que seja visto, o passaporte falso, etc. E depois desse tribunal, são reconhecidos como refugiados.
Então, as pessoas que pedem asilo dentro do Canadá. E reassentamento do exterior. Por exemplo, o que eu fiz na Albânia e vários outros países. Então, você tem funcionários canadenses que são lá, através do mundo, que vão fazer a entrevista, que vão avaliar o caso da pessoa e que, uma vez que a decisão foi feita, uma decisão positiva, a pessoa entra já como refugiado lá no Canadá. Nosso programa de reassentamento são, por exemplo, refugiados que são assistidos pelo governo, okay? Somente pelo governo que vai ajudar os refugiados. Foram mais de 23 mil em 2016. Então, são refugiados que, como funcionário, eu vou escolher, com a ajuda da Acnur, vou fazer uma decisão positiva, e vão receber serviços imediatos, essenciais, com apoio financeiro do governo, somente do governo. Você tem refugiados patrocinados por entidades privadas, que sejam um tipo de ONG. Então, eles vão receber apoio financeiro de reinstalação pela comunidade. Então, a comunidade vai se unir, que seja 5 pessoas, uma igreja, etc. Vão recolher fundos, vão alugar um apartamento, vão comprar roupas, etc. E vão mandar uma mensagem para o governo: estamos aqui prontos para receber uma família, digamos, de 5 pessoas aqui nessa comunidade. Tudo bem. Então, a mensagem vai para, digamos, o Líbano, vai para a Jordânia. Temos uma comunidade pronta, já. Pessoas vão lá e são recebidos pela comunidade lá onde eles vão. Então, isso, patrocínios privados. E você tem também um misto dos dois. São refugiados que são nomeados pela Acnur e vai ter um misto de ajuda tanto do governo que a comunidade. Isso facilita muito a integração. Por quê? Porque a pessoa chega, a família, digamos, síria, vai entrar no Canadá, vai já ser recebida para canadenses, ou residentes canadenses, e já vai estabelecer uma rede de contatos. E já vai se sentir mais segura. Imagina o trauma. Você mora na Síria, você é pai, você é mãe, tem 3 filhos. De repente, uma bomba caiu em sua casa, que é a realidade, e você perde tudo. Perde seus bens, todos os seus recursos financeiros, não tem emprego, etc. Você sai com malas para o país vizinho. E, de repente, você recebe uma ligação. Temos uma oportunidade para você, o Canadá está pronto para aceitar sua família. Você não conhece o Canadá. Você não tem nenhuma ideia. Você talvez sabe qual é a capital do Canadá. Você sabe que é frio, porque todo mundo sabe que é frio. Mas, a partir disso, seu conhecimento do país é muito limitado. E ainda você está em estado de choque. Então, pessoas que chegam no país, nesse estado, precisam de ajuda. Tá? Então, esse programa de reassentamento diminui esse estresse. Então, tipo de assistência. Vamos ter pessoas no aeroporto que vão receber você com uma carta, seus nomes, bem-vindo, escrito em árabe, digamos. Vamos ter um lugar onde morar, um apartamento, e apoio financeiro durante 1 ano ou mais, se você precisa. Você vai ter seguro medical. No Canadá temos o sistema de saúde que é público. Quando você chega no aeroporto, você já tem uma cobertura da saúde.
E também, se você precisa de um empréstimo, por exemplo, para começar um negócio ou algo assim, tem esse programa também. Agora, quais são as chaves para o sucesso? Investimentos. O programa de orçamento do Canadá custa 1 bilhão por ano. Não é de graça. E ainda temos desafios para dar serviços a todos os refugiados e imigrantes que chegam no Canadá. Temos que investir um pouco mais. Então, não é de graça, não. Tem que ser planejado. Então, cada ano, vamos se sentar com a Acnur, vamos decidir, ok, Acnur, você vai nomear, você vai identificar tanto refugiados por ano durante os 5 próximos anos, por exemplo. Isso ajuda a planejar nosso orçamento e como os gastos vão ser feitos. Muito importante. Apoio da população. Essencial. A grande maioria dos canadenses apoia a política do governo canadense sobre refugiados e imigrantes. Uma da razão é que tem um equilíbrio. Tem um programa para refugiados, tem um programa para reunificar a família e tem um programa econômico. Os canadenses sabem que precisamos de mão de obra especializada, precisamos de profissionais. Então, se você tem um equilíbrio entre esses 3 pilares, isso ajuda para a população a aceitar a política. Benefício de um programa de receber imigrantes. Vou dar um exemplo. Você é canadense, você é dono de uma empresa que quer se expandir pela Ásia, pela América do Sul, pela África. Se você tem diretores com você que vêm desses países, ajuda esse negócio a se expandir. A gente tem um argumento econômico muito fácil para diversificação de sua população. O Canadá tem somente 37 milhões de habitantes. Precisamos mais. E temos espaço, eu posso garantir isso. Estrutura legislativa flexível. Vou explicar um pouco. Aqui no Brasil, você gosta de colocar tudo na Constituição, acho. Incrível. O problema de uma Constituição é fácil colocar assuntos na Constituição, mas é muito mais difícil de modificar a Constituição. Nossa lei da imigração, que a última versão é de 2002, a lei é muito simples. Muito simples. É que se chama em inglês Framework Legislation. São algumas páginas que estabeleçam a política da legislação. Só isso. Todos os detalhes são dentro dos regulamentos, que é muito mais fácil de modificar. Legislação, você precisa de um voto dentro do parlamento. Regulamentos, você somente precisa do apoio do Conselho de Ministros. Isso permite de ser muito mais flexível e de responder à crise com facilidade também. Entende? Então, por exemplo, o programa dos sírios, tivemos que fazer ajuste em nossos regulamentos. O Conselho de Ministros se reúne, 2 horas depois está feito. Se tivemos que modificar a lei, nossa, você entra no parlamento e você entra na área política. Debate entre partidos, etc. Complicado. Então, uma dica para brasileiros.
Constituição deveria ter somente 3 frases, só isso. Opinião pessoal, não do governo canadense. Relação com governos e ONG. Coordenação dentro os ONGs e o governo. Tem diálogo diário dentro o representante do governo, tanto federal que provincial, e as ONGs. Nos encontramos sempre. Esse diálogo é muito, muito importante. Desafios. Disponibilidade. A demanda está crescendo e precisa ser atendida para evitar a lista de espera para os serviços. Credências profissionais estrangeiras. Isso é um quebra-cabeça. Você tem um médico que vem da Síria, queria praticar medicina, mas não pode porque a credência da pessoa não está reconhecida. É muito, muito complicado. E ainda mais complicado no Canadá porque os corpos profissionais são de jurisdição provincial. E tem muitos corpos de médicos através do Canadá. E corpos profissionais são conservadores. Então, de convencer eles que ele deveria reconhecer a credencial da Síria, Nossa Senhora, complicado. E isso impede esse médico sírio de praticar medicina no Canadá. Emparelhar candidatos a emprego ou empregadores. Tem muito trabalho à nossa frente também a conectar empresas canadenses que precisam de mão de obra e imigrantes e refugiados que talvez tenham as qualificações. Tem muito trabalho nessa área que poderia ser feito. Eu gosto desse artigo que apareceu na BBC, que estava sobre o sistema de educação canadense que se destaca pela qualidade. E um dos elementos que eles identificaram é que filhas de refugiados imigrantes são muito, muito bem sucedidos no sistema educacional canadense. São descendentes de pessoas que, por exemplo, correm riscos e que têm uma vontade de provar que vão suceder. Que não eles chegaram no Canadá para se aproveitar do sistema. Então, isso é muito, muito interessante. Como os jovens refugiados ou de imigrantes sucedem nas escolas canadenses. Esse jovem que você vê lá na esquerda é o mesmo da direita. É um refugiado yazidi. Ele foi perdido durante a guerra na Síria. Sua mãe, seus irmãos foram para o Canadá. A mãe desespera. Achou que realmente ele perdia seu filho. Um dia estava no Facebook, olhando fotos de sírios, e vi esse menino lá dentro do carro e disse, nossa, é meu filho. Um mês depois, o menino está no Canadá, morando com sua mãe. Esse menino vai ter, com certeza, as melhores notas de sua classe. Só eu posso garantir. A Samadad. Quando o Justin Trudeau foi na UNGA, o ano passado, a Assembleia Geral, ele mencionou esse homem, que falou, ele fala, talvez, 5 palavras em inglês. Ele tinha uma empresa de chocolate na Síria. Perdi tudo. Foi aceitado como refugiados, foi para o Canadá, foi para uma pequenininha cidade que se chama Tigonish, na Nova Escócia. Hoje, tem um negócio que está expandido,
Ele exporta chocolate para os Estados Unidos e, a semana passada, contratou 10 funcionários canadenses em sua nova fábrica. Eu uso essa foto para falar uma coisa. Durante o início do programa especial para os sírios, havia preocupação sobre terrorismo, segurança. 99,9999998% dos refugiados sírios preferem fabricar chocolate que bombas. Isso eu posso garantir. Bomba de chocolate. Entende? Obrigado.